Salve, salve! Bem-vindos e bem-vindas a mais um programa do nosso podcast Rolê de Busão, a nossa jornada aqui, né? Marcos Brey, quase que eu te chamo do seu nome, que você não gosta de chamar. Meu nome que é segredo, né? Pra todo mundo. Seu nome que é segredo. Mentira, né, gente? Mas- E aí, pessoal? Estamos chegando aí com mais um episódio. Hoje nós temos uma convidada ilustríssima, né, Rodolfo? Ilustríssima, né? A ideia do nosso podcast é contar a história das pessoas, histórias de ônibus, diversas histórias, né? As suas lutas também. Estamos aqui direto da Casa Semifusa, no estúdio Semifusa Ecos. Isso aí. Então, bem-vinda, Silvia Santos. Silvia Santos de Fato, obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Obrigada mesmo. Beleza. Bom demais. Sem mais delongas, né? Você quer falar alguma coisa de apresentação aí ou tá tudo bem? Pode deixar que a Silvia se apresente aí. Bora. Nós, Olha que mesmo, por tá lá. regra, assim, a gente começa conhecendo a história da pessoa desde a sua infância, ou antes da sua infância. Se você quiser contar a história dos seus pais, como que elas vieram parar aqui, tá tudo certo também. Posso contar. Pode ficar à vontade. Que tem muita história, né? Então, Vou beleza. tentar fazer uma linha do tempo aqui, né, gente? Boa. Né? Eu moro em Ribeirão das Neves tem mais de 20 anos, né? Sou psicóloga, eu moro na região de Justinópolis. Minha família toda, né? Veio pra cá, né? Foi em 2004, você vai ter até um tempinho aí, né? Não sou nevense, mas pelo tempo que eu resido aqui, sim, né? Vou contar mais de trás, então, da família toda, né? Assim, digo, de como que chegamos em Minas e tudo, né? A minha família, né? Parte de mãe, da Bahia, sul da Bahia, de Camaquã, né? Eu vou contar isso também para falar muito da... Camaquã? Camaquã na Bahia, sul da Bahia. Sul da Bahia? Isso, lá tem predominantemente um povo que é pataxó, né? Que que são massa. pessoas indígenas e negras que se autodeclaram indígenas, né? Assim, então eu falo ter essa carinha apertadinha, esse olhinho é do sul da Bahia. Muita gente legal. pergunta, né? Minha avó, né, veio muito bebezinha da Bahia, junto com a... É importante eu contar isso, vocês entenderem até minha trajetória nas lutas aí de movimento antirracista, né? Minha bisavó, perdão, veio para Minas Gerais com 5 filhos, né? Já estava mãe solo. Meu bisavô foi assassinado, envenenado na Bahia. Minha avó saiu de lá com os meninos para tentar resolver, né? Essa história eu não sei muito sobre, tá, gente? O que houve. Quando a minha bisavó chega em Minas, ela não consegue criar os filhos, né? Ela vai e acaba colocando aí os filhos com famílias mais abastadas para serem criados, né? E ela foi tentar, de alguma forma, em algum momento, pegá-los depois, né? E minha avó foi criada com uma família, assim, bem mais rígida, né? Que tinha muito desses resquícios de escravidão também. Minha avó, se estivesse viva hoje, ela estaria com 102 anos. Então, assim, né? Escravidão tem... A abolição, né? Tem 136, então, assim, passou por muita coisa. Foi criada com essa família, uma criação mais difícil mesmo, né? A minha avó, Adelaide Martins da Costa, faço questão de falar o nome da minha avó inteira aqui. Ela foi calçar o primeiro sapato aos 16 anos, né? Foi criada de uma forma mais difícil, assim, criada embaixo de uma mesa, amarrada, né? Porque a família pensava que tinha que ser assim com ela, pra ela, né, entender onde ela estava ali. Com 5 aninhos, ela cuidava da casa toda e tudo. E minha avó, quando conseguiu sair dessa casa aí, sumiu essa dona da casa aí que criou minha avó, né? Até adoeceu depois e pediu para procurar minha avó para ela pedir perdão. Olha, Porque a história foi o mais mundo dá brava, volta, né? foi mas minha avó lutou, né? Conseguiu aí seguir, né? Mas sua avó perdoou ela? Minha avó nunca contou pra gente, que eu fui saber dessa história, minha avó já tinha falecido, né? E a minha mãe não me contou, eu fui saber dessa história na pandemia. Minha mãe começou a contar a história assim, eu falei, né? Por isso que minha família sempre teve muita discussão racial nesse sentido, né? Minha avó, ela formou família, né? Não teve casamentos felizes também, casamento acabou, ela também teve 5 filhos, né? E um desses 5 filhos foi minha mãe.
Nós fomos criados em Venda Nova, no Jardim Europa, né? Antes elas se estabeleceram em Santa Teresa, em BH, mas eu sou de Jardim Europa, né? Eu fui criada nos fundos da casa da minha avó, dessa avó que eu conto, né? Com meu pai, minha mãe e 2 irmãos, né? E na casa da minha avó, sempre tinha muitos elementos assim na casa dela que eu nunca vou esquecer, né? Tinha na casa dela, na mesma parede, um quadro de Jesus Cristo, né, europeu, e do mesmo lado de Anastácia, né, que minha avó falava Santa Anastácia. Então eu cresci entendendo que tinha que fazer, né, se fosse fazer alguma referência era Santa Anastácia. E também tinha um busto de Anastácia na estante. Então, assim, eu tenho esse contato com a luta antirracista a partir disso, gente. Eu cresci assim, não, né? Tem gente que foi ouvir de Anastácia só em 2022, eu acho, no BBB, quando a Linda Quebrada vai com a camisa Anastácia livre, né? E não, eu cresci já com isso, né? Sabendo a existência da Anastácia, que aquela máscara de Flandres, né? Que era de pra ela não... Ela se comportou mal, era uma nega maluca, vamos dizer assim, não quis fazer algo, aí deixaram que ela sofresse sem comer, né? E sem se comunicar. Então, assim, minha avó contava essa história pra gente, eu cresci desse jeito, embora as pessoas da minha família nem todas são de movimento, né? Tem consciência racial e tudo. Mas eu cresci assim, né? Já com essa dimensão, com essas referências todas, né? Não, e minha legal, avó hein? Teve um berço... Foi muito forte, né? Muito Assim, forte, tem uma pessoa que me perguntou muitos anos atrás, ela deve ter uns 16 anos mais ou menos, assim, nossa, por que você fala tanto de luta racial, né? Ninguém fala disso, é só você. Eu fiquei muito sem graça. Nossa. Quando ela falou, mas eu contei, olha, minha história é essa, assim, né? Dificilmente eu não é trazer isso, porque é algo que eu já cresci assim, né? Antes de eu nascer já tinha todas essas referências na minha família, então eu trago comigo. Muito difícil conhecer Silvia sem tocar nesse assunto, né? E como diz a Erika Hilton também, alguns corpos não tem nem, vou parafrasear, né? Ela nem tem tanta essa opção também, não. A gente é luta, né? A gente tem que ser, né? pela sobrevivência aí. Legal. Tá nessa. Aí você veio pra Neves em 2004. Foi, 2004. Depois de um tempo na cidade, eu fiz o concurso para agente comunitário de saúde. Fiquei 7 anos, que também me fez ter eu acho que foi a maior aproximação que eu tive na minha vida, assim, que foi base mesmo de envolver com pessoas, né, de ter interesse comunitário, coletivo, porque eu sempre falo, né, ainda tenho muitos colegas que são agentes de saúde. Quem foi agente de saúde consegue fazer qualquer coisa. Que é um trampo, complexo demais, né? E você acaba tendo que dar conta de muito mais coisas do que estar ali na função. Você quer que funcione, né? Então, você marca consulta, você faz o que tiver que fazer, faz todos os corres, né? Então, foram 7 anos que eu comecei a amar mesmo o território, porque eu era, né, de Venda Nova, eu nunca tinha nem vindo aqui, né? O meu pai tinha um lote no bairro Sevilha, e a gente nunca conheceu o lote, né? A gente acabou vendendo ele e a gente nem chegou a conhecer, chegou a ver. Nem sabemos. Nosso bairro tá... Eu não sei, eu não sei assim, quem está nesse lote hoje. Mas aí, quando a gente veio pra cá, a gente vai direto pro Guadalajara, né? Que esse bairro que é ali de Justinópolis, e lá que eu entro pra equipe de saúde da família do PSF Santa Fé, né? Aí eu amei a cidade, assim, porque eu tive que estudar a cidade para poder fazer a prova, né? Concurso, e conheci muitas pessoas interessantes nesse período também. Então, conta a história do bairro aí, eu tava contando em off aqui, do nome do bairro. Né? Legal demais, assim, que as trocas que a gente fazia enquanto agente de saúde era para além de questões de saúde e doença, muita coisa, pessoal. Gostava de conversar e uma senhora contou, você sabe a história desse bairro? Por que esse bairro chama Guadalajara? Eu falei, não, né? Ela falou, foi por causa da Copa do México de 86, né? Que esse bairro e os bairros do entorno foram fundados nesse período da Copa. Então, São Miguel, São Januário, Laredo, Santa Fé, né? Tudo foi homenagem, e o Guadalajara, né? Assim, é interessante a gente ouvir, né? Se eu não tivesse com muita pressa,
só para entregar o exame dessa dona, talvez eu não ia ouvir essa história dela. É. Né? Nossa, Claro, acaba que os agentes de saúde são os mobilizadores sociais mesmo ali, né? Tem um contato direto com a comunidade, assim, né? Bem legal esse... E consegue ter Trabalho. um diagnóstico muito preciso É, de quais necessidades, né, mais Aham. urgentes, as demandas, né, que tá na ponta ali, né? Já sempre, vê. sempre, assim. Talvez não é visto como um trabalho mais importante, mas é assim, Nossa, é de extrema importante confiança, demais, né, sim. de que, eu digo, né, Paulo, os cargos de poder e decisão, de perceber os agentes de saúde aí como agentes de mobilização social também, que é eles que fazem transitar ali notícias também, né, que a população pega confiança, né. eu acho até que é uma solução para a política de saúde, né? Assim, porque está no dia a dia com todo mundo, conhece todo mundo, sabe das necessidades. Hoje mesmo minha mãe, eu fui mandar uma mensagem para minha mãe de manhã, ela falou assim, não, eu tô indo ali numa palestra sobre diabetes ali no posto. Depois eu volto e falo, que é isso, né? Os agentes organizaram, foi lá, chamou ela, meu pai, Ó, que legal. para fazer uma formação ali que, Uhum. sim, a Depois política foi funcionando, foi né? um grupo operativo. Esse É. contato é muito importante, assim. Muito legal. E movimenta todo mundo, né? Que Demais, né? SUS Universal, você vai fazer contato com Uhum. pessoas mais vulneráveis, outras não tanto, mas você faz gerar a informação mesmo, né? E levar o que propõe também ali, pensando de atenção básica, atenção primária. É o agente de saúde que leva, né? Então eu aprendi demais, assim. Nessa época, fez eu me interessar por área da saúde, né? Eu cheguei a fazer farmácia também, assim, Olha! alguns períodos, mas aí eu larguei pra lá. É pra mim, Eu não. conto pra vocês a minha história também dessa, que eu cheguei a fazer o IF também, tá, gente? Ah, é? Também. Olha. Oba. Uai, pode contar Pode aí, ó. contar aí, fica à vontade. É, aí. porque a gente fica pensando muito na parte cronológica, mas foi assim. Assim, não fui, assim que eu cheguei, fiz faculdade de cara não, né? Depois de um tempo, morando e trabalhando na cidade, né? Eu fiz um processo seletivo interno do IF e junto teve o Enem, né? Uhum. Fiz administração, passei e tal. Tinha uma disciplina interessantíssima lá, que era Gestão Inclusiva à Diversidade, com a professora Juliana Ventura. Ah, conheço. legal. Aham. É magnífica. Ela é culpada de tudo isso aqui que eu tô fazendo até hoje. Ó, que legal. Porque Juliana é bacana. ela falava muito disso na sala, né? Assim, porque já tinha semente de Anastácia, igual eu contei aqui no início, mas eu nunca tinha, né, feito alguma coisa de movimento social nesse sentido. Tinha também a coisa da gente de saúde, mas quando eu vou realmente conseguir estruturar essa coisa de luta social foi a partir do IF, nas aulas dela. Né? Os textos que ela mandava a gente ler interessante, a forma que ela corrigia os textos, eu nunca tinha visto ninguém corrigir texto com tanto critério. No meu contato com a universidade era aquele, né? E ela foi magnífica mesmo de ampliar a minha mente. Nesse sentido, naquele mesmo ano, eu fiz o Enem de novo. Aí, assim, a minha nota foi muito melhor. Olha só. Devido às leituras de texto dela mesmo, né? A know-how que ela passava na sala mesmo, discussão, né? A gente fazia muita discussão crítica aí. Aí eu fui e larguei o curso. Que a nota melhorou, que eu falo assim, eu fui caçar outra bolsa. Tá certo. Aí a doida, né? Falei assim, vou embora, vou fazer outra coisa, né? Aí eu lembro que eu me inscrevi pro SISU, para letras na Federal e para farmácia no ProUni, né? Vai vendo, tudo a ver. Mas eu gosto, não é porque eu gosto de muita coisa, eu continuo gostando ainda, né? Muito curiosa também. Mas são áreas que eu gosto, né? Fiz farmácia, fiz 3 períodos, aí eu não estava sentindo muito bem. Ó, pra você ver, gente, o que eu fiz, né? Falei assim, quer saber? Agora que abre a inscrição do SISU, eu vou tentar. Eu fui para letras na Federal, gente. Nossa. Também não gostei, não. Não acho letras legal ainda, eu continuo achando massa, mas aí E esse rolê todo de busão, né, gente? Você sabe que sempre foi, não tinha como não ser também. Aí acabou que eu falei, bom, agora eu vou voltar. E a farmácia estava trancada, né, pelo ProUni. Quando eu volto para farmácia, eu não quis fazer farmácia mais. Aí eu já fui para psicologia. Aí eu fiz a transferência de curso. título. De curso. De Aí eu curso, fui, aí de psicologia eu não saí, não. Aí eu terminei. Não foi só paixão, não. Assim, não foi nem porque eu tava com receio, agora eu vou parar de escolher curso, não. Porque eu acho que a gente tem que ser muito fiel a gente mesmo. Eu não tava gostando. Eu sei que tem essa coisa, já o tempo tá passando, eu preciso formar. Mas eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa também que gere significado para mim. Né? Até onde eu sei, é uma vida só que a gente tem.
Então, até onde eu sei. Pelo menos assim, a minha cosmopercepção. Eu sei que existem outras, né? Fui e fiz ele, sempre identifiquei mais, né? Entendi. E fiz aí a psicologia com ênfase psicossocial. Né? Que legal, Essa aí de nó. trabalhar com coletividade formação. mesmo. Isso. Então é Legal. isso. Ó, explica mais aí pra gente o que é essa psicologia Psicossocial. aí. Muita gente entende a psicologia somente para você atender no consultório, né? Psicoterapia. Tem tantas áreas. A pessoa pode ser de trânsito, do esporte, escolar, né? Isso aí são as áreas. Mas tem as abordagens teóricas também e as ênfases, né? Dentro da faculdade você vai ter duas possibilidades, que é a clínica, que seria a psicoterapia, que em algum momento a pessoa vai escolher a abordagem que ela quer atender também, mas tem a psicossocial, que você vai pensar em atender o indivíduo dentro do grupo, né? Você vai trabalhar com projetos, mas com políticas públicas, né? Análise de inclusão social, nesse sentido. Não que o psicólogo psicossocial não possa atender, tá, gente? Mas a linha de estudo é voltada para esse. De entender o sujeito que ele não consegue se desligar, né, do sistema, que é a família, que é a comunidade, que é o emprego, que é o sistema econômico que ele vive, né? A cultura, nesse sentido. Vai entender ele dessa forma. Então, você vai conseguir fazer esses trabalhos, né, em movimento social, consegue também fazer através de projetos sociais também. Tá? Então, ela Legal. é bem diversa. Muito Bacana, grande, né? É legal pra caramba. Legal mesmo, demais. Muita gente ainda continua indo pra clínica, tá, gente? Mas tem uma galera que vai pro RH também, aí eu... Já é um tem outro questão, rolê. Tem uma galera. Que é outra Pra área. todos os gostos, né? Tem pra E tudo. o pessoal fica com medo de você estar analisando, que sempre tem isso, né? Você tá me analisando? Que é uma coisa Fica, e às vezes acha também que a gente tem que ter um comportamento X, assim, né? Porque não psicólogo, que isso? Como assim, né? Jamais, né? Ou às vezes você fala um trem, a pessoa, não, você tá analisando? Não, eu tava só comentando, né? Porque assim, além de ser psicólogo, é uma pessoa, né? Você vai falar, vai tratar de você vai o ter tempo opinião, todo gente. ficar Você tem analisando, opinião, né? Você vai. Não, Deve a ser gente. cansativo você ter que analisar Tem todo que mundo, desligar, né? É impossível, né? né? Ficar Assim, o tempo todo, né? Igual eu falo, né? Tem os papéis sociais, né? Que né, não são. Não é nem performance, mas você tá na sua casa, vai ser, né, um membro da sua família. Exatamente. Você tá com seus amigos, você vai ser também um membro daquela roda de amigos, né? Quando você tá trabalhando, nem como psicólogo. Em outros momentos não precisa de ser. É até perigoso que você não faça essa, né, esse desmanche aí, né? Senão é perigoso, gente. Muito né? perigoso. Quem que sustenta Como é que chama isso? Na psicologia é multifacetados, né? Isso. É necessário que várias- tenha, não é nem que você troca de personalidade, né? É, Você não é tem que ser isso, assim, é. né? Imagina igual o Nós somos policial mesmo. vários, Como é né? que vai ser policial em todo lugar? Não Tem tem alguns jeito. que vão ser, que tem esse perfil aí, você vai perceber que E aí vira um porre, né? Mas ninguém dá Ninguém conta. aguenta. Imagina se eu estivesse aqui todo tempo analisando olha ele. Nossa Não, Senhora. gente, que conversa saudável que ia ser. Terrível. Tem jeito, não. Não dá certo, né? Mas você falou, assim, esse processo todo feito de busão, assim, teve algum acontecimento e tal que te chamou a atenção? Ou alguns? Nossa, teve alguns, né? Assim, como tem 20 anos já que eu moro aqui, nem sempre teve um móvel do jeito que é, não, né? A gente às vezes tinha que pegar uns homens muito doidos também, né? Fazer uns caminhos tortuosos aí. Eu lembro muito bem da estação Venda Nova, gente. Quase todo dia tinha briga lá. Nossa! Eu não cheguei a brigar, assim, diretamente, mas de tumulto e de ter que, na hora de entrar dentro de ônibus, pra poder ir. Esse aí foi para trabalhar, Dá gente. só umas cotoveladinhas, assim, você já fez que, também, assim, né? cara? Embora eu trabalhei muitos anos no município, que eu fui agente de saúde, também fui da zoonose, eu trabalhei muito tempo em BH, então eu tinha que pegar ônibus, né? A estação Vida Nova, assim, eu tenho até um... né, assim, um negócio era ali. muita tensão lá, né, Eu lembro um dia que eu fui, mas cedíssimo, né, com a minha mãe, aí ela ia pro serviço dela, eu ia pro meu, mas esse dia tava muito confuso lá, não sei o que aconteceu, ela me viu entrando no ônibus, ela ficou assim, assustada, né, porque todo mundo
mundo brigou nesse dia. Nossa, Foi assim, ó. que E eu isso? entrei, eu fiquei dura e ai, foi aquela gritaria dentro do ônibus pra entrar. E ela pensou que tinha que fazer alguma coisa comigo. Ela ficou tentando falar comigo, nem tinha tanta facilidade de celular. Ela contou pra minha irmã, o Messi, Silvia entrou dentro de um ônibus tão doido hoje, que todo mundo brigando lá dentro. Será que ela tava indo? Não, mas isso é algo que é comum. Nossa, Deus. Deve ser engraçado ela vendo assim, entrando no meio da briga ali, Eu nem entrei aí porque eu pra nada. tava pra ir trabalhar, gente, pra poder não chegar Nossa, atrasada. Eu poderia ter ué. esperado o tumulto, mas foi um auê nesse dia, literalmente. Oh, legal isso, né? Muita legal gente tá- não, assim. Não, mas você não, é uma coisa horrível Não, é também. legal porque de a gente- pensar que, por como? exemplo, o povo tava numa briga e você só pensava em entrar no um ônibus, né? serviço, porque eu tava É. morrendo de medo. E tinha muita gente com a mesma mentalidade que eu, porque se muita gente não tivesse, bom, eu não vou entrar pra o tumulto não aumentar, não. O povo Foi também, eu todo tenho que mundo. trabalhar. Nossa. E foi. Doideira, não machuquei não, mas Loucura, né? no momento de Não tensão, machuquei, né? Indo trabalhar, né? Não acho que não. Foi. Não, ainda nesse dia não. Também e eu, no cansaço também, né? Dessa coisa de vai pro trabalho, depois vai pra faculdade, eu peguei ônibus errado também, gente. De falar, É gente, mesmo? eu peguei errado. De pegar, eu achei Nossa. que era 21 e era o 511. E eu fui parar lá no lá, eu fiz Vespasiano já, né? Não, Vespasiano. Já fiz isso, gente. Eu falei, e agora pera, como é que eu faço? Não, e dá um desespero, né? Você tá seguindo o Lógico. caminho, na hora que você vê o ônibus pegando. Já ué, ele é perdi aqui, a não. aula com Ixi. isso, porque era tumulto pra ver também. O ônibus estava chegando, aquela confusão, Aham. eu, com pressa, fui. Entrei, me aconteceu isso aí. O mais recente, né? Que assim, a gente sempre vê isso dentro de ônibus, é a questão dos assentos, né? Que são prioridades. Às vezes o povo não dá, né, gente? Dá. Assento. Eu sempre tive envolvida nessas polêmicas de falar, tem a gente aqui, né? Ah, você é dessas que fica ali. Eu perturbo também, porque assim, quando eu não estou levantando para alguém sentar, Ah. eu Rapaz, estou no outra meio das história. pessoas que ficam falando, olha, tem gente aqui que tá em pé, gente idosa, gestante, né? Dá um grito, né? É, pra ver se... Tô no meio disso. Mas o último Atrapalhando o sono, aconteceu... né? Fica ali. Vai, Vou dizer, gente, é uma política pública, né, ali de... Que tem que atender esses grupos mesmo. Se alguém falar sim. nada, porque a gente sabe que no dia a dia é comum que ninguém diga. Mas a última que eu participei foi, né? É. Foi mais pessoal, que eu tava com a minha mãe. Minha mãe hoje tá com 71. Uhum. E a gente foi pra Sabará, tá minha avó, né? Aí eles não deram lugar, porque lá tem isso, né? De um ônibus de lá. Não foi nem o nosso, não. Não deram lugar pra minha mãe, não. E esse dia eu já tava muito cansada. Minha mãe, né? Senti muita dor no pé. Gente, eu nem sei. Eu simplesmente falei, motorista! O cheíssimo! Tem gente em pé aqui. Idoso, velho. Nossa. Tem pessoa idosa em pé. Aí ele foi e tentou falar, mas isso é do coração, da educação da pessoa levantar. Nossa. Eu falei, eu não acredito que o motorista falou isso. Eu queria que ele endossasse, né? Aham. Só que eu não fiz a situação, não só pela minha mãe, né? Nesse dia tinha pessoas idosas sentadas em pé. Ninguém olhou nada. Parece que é comum isso lá. Aí eu falei tanto, gente, que eu fiquei falando, mas isso é de uma lei. Perturbando. Que foi que aí uma pessoa levantou e deu lugar pra minha mãe. Depois eu fiquei pensando, gente, o que é isso? Que mico eu paguei, né? Que falatório que eu arrumei. Porque assim, mas eu falei alto, né, nesse dia. Mas quem cedeu lugar foi uma pessoa que falou, deixa eu fazer isso pra essa mulher calar a boca. Deus, você fica tá falando demais. E lembro também da gente pegar, e já foi o 522, na Arão Reis também, que... minha mãe e uma outra senhora idosa, elas entraram, aí ninguém levantou. Eu não tinha visto, eu fui lá, entrei na porta de trás e elas entraram no Macy, né? Que fica mais fácil para quem é de prioridade sentar. Aí eu olhei para ela e falei assim, mãe, a senhora não conseguiu sentar? Ela falou assim, não. E olha, detalhe, que aquela dona, ela mostrou uma dona lá. E a minha mãe era uma... Ela é uma senhora mais retinta que ela, né? Ninguém levantou, mas entrou uma dona depois que a moça levantou. E Olha só. uma senhora, né? De um tom de pele, a moça, eu não tinha nem reparado, gente. Minha mãe que me contou isso aí, que eu tava lá atrás, mexendo no celular. Ela deu pro lugar pra dona e acho que ela nem viu nós aqui. Talvez achou assim, deixa essas donas aí, que elas não estão parecendo que estão velhas. Talvez, eu não sei, né, gente? Foi outro momento também que eu Olha fiz só. esse falatório Você teve que de fazer novo, gente. Olha, vai. Aí foi, né? 2 vezes que eu barbarizei, eu falei,
Ô motorista, aqui ó, tem pessoa idosa aqui atrás, mais de uma de novo, né? E não tem lugar não. Tem lugar aí na frente, tem como você abrir a porta para elas descerem e dar a volta. Então, gente, eu falei assim, minha mãe ficou assim, que é isso, Silvia? Não, hein? Abriu a porta lá, não, Reis, elas desceram lá. E você entrou na E frente. entraram na frente. A outra dona agradeceu bastante, tá? Ele ficou assim, todo assim, eu não ia sentar nunca, eu tô morrendo de dor nas costas, não sei o quê. Mas assim, é um movimento que nem todo mundo que faz, não. Eu sei disso. Porque, assim, acaba que você fica muito exposto. Eu poderia ter arrumado se uma expõe, baita né? de uma briga ali. Ninguém nesse dia falou É um nada, não. enfrentamento, né? A minha irmã brinca porque no dia eu tava de turbante, ela falou, o povo falou assim, deixa ela. Quando a Tati já fica nervosa. Bobeira, isso é palhaçada dela, falando que não, respeitaram naquele momento a voz, né, e deu certo, mas eu achei também desgastante. Não, e é constrangedor e é uma coisa que todo mundo sabe, né? Mas acaba levando. Se ninguém falar nada, você vai Não, ali. essa coisa também, a gente tem que... Eu falo que a gente ser um ativista social também, é as escolhas que a gente faz no dia a dia. Você tá vendo ali que tem pessoas idosas, gestantes, ou pessoas deficientes que tá em pé, o ideal seria que você se manifestasse todas as vezes. Não é uma obrigação, não. automaticamente, né? Que não tem ali um órgão naquele momento para poder verificar isso. Então é fundamental que alguém faça alguma coisa, né? Eu fiz aquele dia, né? Eu espero que se tiver alguém sempre que faça, é interessante para criar esse comportamento. Hoje nós temos em Neves, eu não sei a lei, gente, que pessoas até 60 anos, né? De 60 a 64 anos, elas não têm gratuidade mais, né? No transporte. Aí eu fiquei imaginando um acúmulo de pessoas também dessa idade em pé. E o nosso transporte também não tá legal, não, né? Então, assim, aumentou com certeza, que são pessoas idosas também, que já não estão ali também, né, com essa mobilidade toda para ficar em pé dentro de um ônibus. Então, assim, provavelmente aumentou muito mais a concentração na parte da frente, né, de pessoas ali, ou a galera em pé atrás ali. Isso é preocupante, né, também. Demais. Pensando Não, eu tive na qualidade, isso né? que você tá contando, eu tive um episódio também, rapidinho, assim, a mãe do meu filho, né, ela tava grávida, aí a gente entrou na parte da frente, entrava na parte da frente, aí todo mundo sentado. Aí tinha um rapazinho, assim, 20 e poucos anos, aí eu todo educado com ele, assim, você poderia, por gentileza, né, ceder o lugar que era, não falei nessas palavras, né, falei assim, ceder o lugar aí pra minha namorada, né? Ela tá gestante e tal, ela tá com um barrigão já. Aí ele, eu não vou levantar não. Não vou levantar, eu trabalhei em pé o dia inteiro, eu não vou levantar. Ele não levantou, velho. Aí eu falei assim, não, então eu vou chamar a polícia. Eu vou chamar a polícia, vai ter que. O motorista não arranca o ônibus aí não. Você já tava quase arrancando. Não vai arrancar não vou chamar a polícia que é agora. Ele, não vou levantar. Aí, você cria essa tensão, né? Cria. Você incomoda e tal. Todo mundo e fica sério. Aí uma pessoa lá foi e levantou, mas o menino não levantou. Não levantou. Não levantou. É assim, Mas, gente, assim, a pessoa que faz isso, a gente entende que a pessoa tá cansada, mas, assim, o lugar não é dela. Então, assim, quem tá fazendo Tem os isso? outros lados também. Qual a justificativa de que tá cansada? Não, tá absolutamente errado, gente. Alguém tem que Não falar tem aí, pô. jeito. Se ligar também, que essa pessoa também pagou os impostos dela, né? A vida dela inteira, vou falar pessoa idosa também, e a pessoa gestante está numa situação que é necessário que ela sente, né, gente? Então, assim, é algo que é lei, não é assim, hoje eu quero ou não quero. Então, tem que pensar muito sobre isso também. E essa coisa que eu trazer aqui também, que é a minha visão, que é bem de África mesmo, da gente, que a gente não é solto, né? A gente é com o outro. Então, se a gente não entende o outro, não enxerga o outro como uma identidade que importa, eu não consigo também saber se eu importo, então, né? Porque a gente não tem como analisa tudo, estar né? sozinho nesse mundo aí. Então, a gente tem que ter esse olhar aí, vamos dizer assim, social e coletivo, né? Que é importante a gente ter. Sei que não é fácil, não. E importante também que o ônibus não pode perder de vista que ele deveria ter lugar para todo mundo sentar, né? Sem É dúvida. isso também, né? Ou tem mais ônibus, né, Rodolfo? Tem mais ônibus, né, com qualidade. O Marquinhos, que tava falando, o Colé Marquinhos, ele falou assim, não, por que todo mundo é obrigado a usar cinto de segurança, mas no ônibus as pessoas podem ficar em pé? Tipo assim, né? É uma coisa que não faz o menor sentido, né? Assim, teoricamente, todo mundo deveria ir sentado, com cinto de segurança, todo dia e voltar, né? Assim, aí embola todo mundo, começa a brigar e com é uma outro. viagem longa e perigosa, né? Por exemplo, Longa e perigosa. quem pega a BR aqui, né? Muito perigoso ali.
Muito. E assim, as horas que a gente passa em ônibus também, né, gente? É tudo ali projetado até pra você desconectar de qualquer outra coisa na sua vida. Você é tanto cansaço, né? Acho que a somatória de tempo, você fica talvez de 3 a 4, acho que umas 4, né? Talvez para ir, quase 2, voltar quase 2, dependendo de onde a pessoa trabalha. Aí eu penso isso muito enquanto necropolítica mesmo, né? Do Achille, né? Achille Mbembe, que é muito mais pensar de quem tem direito à vida. É direito de quem escolher mesmo quem deve morrer quem vai morrer. E quem não tem direito a uma vida de qualidade. Porque isso é adoecedor. Então a gente pensa que tem uma lógica que pensa que alguns corpos não importam, que são os corpos que precisam pegar ônibus. Nossa, dá muito essa sensação. Não é? Que Nossa. de não pensar se tem sofrimento psíquico com a quantidade de tempo, com aquela poluição sonora, que é muito cheio e demora muito mesmo, estresse muito É alto, muito né? cansativo, né? Muito intenso. É muito intenso. Tudo Todo muito dia ruim, você né? tem uma tensão, todo dia, muita coisa, né? Isso propicia que a pessoa que está lá dentro, igual a pessoa que está cansada, ela não quer saber mais de nada. Porque assim, ela está dando conta, ela está num sofrimento terrível dentro de nós. Ela vai ficar pensando ainda assim, vou levantar. Mas Vou pensar no outro. É difícil. Não, mas a gente fala que tem que ser um exercício mesmo, porque a gente tá na mesma, né? Tá todo mundo dentro do balaio ali, né? Na parada de necropolítica mesmo, de pensar assim, bom, eu sou um corpo aqui também que não tem valor para um outro grupo dominante aí que tá na manutenção do privilégio deles. Então, essa galera que tá aqui do meu lado tá que nem eu. Então, a gente, acho que no ônibus a gente perde um pouco da nossa humanidade, assim, né? E precisa recuperar, cara. Porque você tá... É isso que você falou tudo, você tá cansado. Aí você, nossa, tem que ser gentil. Eu tenho que ter vou um caçar senso de lei, humor, saber de lei, de eu nada. quero legislação, eu quero ter isso. Você não é nada, você é só um corpo mesmo que quer ir o mais rápido possível pra sua casa todo dia, mas Menino, é complexo isso, né? É muito, assim, essa questão não tem uma preocupação com a qualidade, já que você tem que ficar esse tempo todo. Não, nenhuma. Onde está, então, a preocupação com isso, planejamento, né? E outra coisa que eu queixo muito é que esses preços, né, gente? A gente tá rodando muito nada, né? Nem dentro do município, né? E demora muito, não tem uma... Vamos dizer assim, uma política que pense isso. Se está fazendo sentido essa quantidade que a gente está pagando, aliás, até tem, né? Mas é de interesse que continue como está. Tem o status quo, deixa o povo sofrendo aí, pagando esse alto preço para você rodar pouquíssimo, assim, né? Demais, às vezes tem que pegar mais de um para rodar dentro do município, acho que tá bem assim, né? Dependendo do bairro que você vai, né? De onde você sai, você tem que baldear. Né? Tem que pegar dois. Essa mobilidade urbana de Ribeirão das Neves é uma coisa terrível, absolutamente falida. Tem que estar em discussão sempre, né? Eu sei que a gente reclama bastante, né? E tentar fazer alguma coisa. Eu falo, né? Todo mundo também que vai dar conta de envolver com o movimento social, como a gente colocou aqui. Esse cansaço não é por acaso que a gente sente, é tudo muito pensado, né? A gente não conseguir nem pensar em coisas para melhorar, a gente quer descansar. Não, mas a gente envolver em movimento social é muito importante para a gente questionar essas coisas, né? A gente não está falando de envolver com partido político, não, né? A gente está falando de se movimentar, de se unir, discutir, né? Através coisa que é importante para todo mundo, para todo mundo, né? Assim, é aquela coisa assim, eu reclamo, mas eu tenho que fazer também, porque a gente vê muita gente reclamando dessa parte do progressismo mesmo, que não tem tanto de progressismo. Então, o que a gente pode fazer, né? Enquanto grupo, para poder melhorar o nosso corre, essa visão que a gente tem das coisas, né? Eu penso que é uma saída, uma das, né? Claro. Eu acabei não falando, né? Eu sou idealizadora do selo Comanitoso. Eu comecei a contar depois, né? Pro Brei ali na frente, na verdade, de que começou como um movimento dentro da faculdade, Faminas, lá. Foi um projeto de extensão. Isso tem a ver porque eu poderia só estar fazendo meu curso, né? Porque já é né? Muita coisa. Demais, né? Eu fui inventar mais coisa para fazer, né? E não foi fácil, não. O que a gente queria discutir ali? Era que eu sou da psicologia, não estavam satisfeitos com a matriz. Não trazia discussão de raça e racismo no curso da área psi. Então, fiquei preocupada, não só enquanto pessoa preta, mas dos outros profissionais também, não só da minha turma, das outras, como que eles iam atender, né? E Brasil, gente, Brasil é um país negro, estante psicólogo formando, não vai falar disso aqui, né? E assim, a discussão era rasa que tinha, nunca chegava no ponto que a gente queria.
tinha uma colega, né, hoje é muita amiga também, que tinha esse desconforto. A gente todo dia esperava falar alguma coisa na faculdade sobre isso, nunca falava, né? Não tinha. O povo também lá é Faminas, eu fui pelo ProUni, tá, gente? Bolsista, cotista. Opa. Então, assim, tinha muita gente lá que não ia pensar nisso mesmo, não. Outra, né? É, Tava em outra. outra vivência, né? Outra Completamente história. diferente da nossa, né? E essa moça também tava com bolsa e a gente dialogava muito. Até que a gente falou, bom, a gente não tá satisfeito com o que a gente faz aqui, né? Coincidentemente, a Diva Moreira foi lá na faculdade fazer um seminário. Foi em 20 de novembro de 2022. No final das falas dela, né? O histórico da família é bem grande, né, gente? Cabe em 700 pessoas. Tava cheio ali, porque varia a hora complementar. Né? Todo mundo tava preocupado com a discussão, não. Ela, assim, tinha... Quero ganhar minhas horas. As minhas horas. Mas ela fez as falas, né, brilhantes, como sempre, e no final ela fez uma convocação. 2022 era um momento muito tenso ainda para o nosso país, né? De da gente se aquilombar, fazer alguma coisa, criar movimentos mesmo, ela quis dizer isso, né? Faça alguma coisa, para mim foi como se fosse um chamado ancestral mesmo, como se já estivesse falando para mim. Eu falei, bom, se alguém vai fazer alguma coisa com o que ela falou que eu não sei, eu pretendo fazer algo, né? E ela lembrou muito a minha avó, a avó Deládia. Coisas que a gente tem, essas coisas de ancestralidade a gente não consegue explicar às vezes, né? Minha avó nem era de luta acadêmica, nada disso, né? Mas a minha avó era assim, era de resistência pura, né? Enquanto dos moldes dela, né? Depois que Diva fala isso, a gente procura a coordenação do curso para puxar um grupo de estudos de referenciais teóricos negros. A gente queria estudar Fanon, Isildinha, na psicologia, né? E provocar que outros cursos também puxassem a matriz, né? Só que aí ela sugeriu, faz um projeto de extensão, o que vocês acham? A gente puxou um projeto de extensão, mais trabalho ainda. Foi difícil, mas lógico, arrumamos vários, né? Como se já não bastasse tudo que a gente, saía de serviço, pega 11, vai não sei o que, isso aqui, ainda vai lá, ainda faz. Projeto de extensão, né? Desse projeto de extensão, a gente fez alguns encontros importantes na faculdade, tanto que Andréia Antônia, grande companheira do Frente Negra Ribeirão das Neves, esteve na faculdade conosco também. O BPO também esteve lá. Que legal. Nós convidamos algumas pessoas, né, para participar do projeto de extensão em assuntos específicos. A Andréia foi num 13 de maio e o BPO foi em agosto falar do hip hop, né? Um ano depois de Diva ter ido na faculdade, né, a gente fez outro 20 de novembro. Chamamos a outra em Blues, que é da margem, para participar lá, porque assim, a conexão com o Neves nunca faltou, né? A Lê Gonçalves esteve nesse dia também, que é da Associação da Diversidade. Tinha meu povo de Neves. Mas tinha gente de BH também. E foi um eventaço, né? E a gente divulgou bastante na rede social. Um projeto chamava Aquilombamento Faminas. Foi massa. A partir desse evento aí que a gente fez, um companheiro grande e amigo também, o Gabs de Souza, que é ativista, ele viu esse movimento lá na Faminas e procurou a gente para conversar, falando assim, sabe que a gente não consegue puxar movimentos de outras faculdades? A gente já queria. E a gente ficou sabendo que já tinha, né? Aí fomos eu e essa minha amiga, né, a Hillary, e o Gabs, e formamos o selo Acomunitoso, que é um símbolo adíncara. Acomunitoso é um adíncara, são corações entrelaçados, que fala de acordo, de pacto, de entendimento e de amor. Aí nós verificamos aí também que não tinha movimentos sociais ativos, movimentos antirracistas ativos em municípios. E a gente começou a puxar. Primeiro foi Frente Negra Ribeirão das Neves, né? Nós fizemos avanços aí, né? Conseguimos pedir a reativação do Conselho de Promoção à Igualdade Racial, né? E estamos aí na luta ainda. E hoje nós somos 12 frentes negras, né? Os municípios aí. Que nasceu desse movimento ali. Que era um projeto de extensão que chamava Aquilombamento, virou selo Acomunitoso da união de 3 pessoas. E hoje a gente puxou em outros municípios. A conversa que a gente faz tem movimento negro na cidade aí? Como que é? A maioria não tem mesmo. Não, mas tem movimento, tem pessoas que se identificam. Aqui, nem sempre são só pessoas negras, são pessoas do movimento de luta antirracista, né? A gente vai, dialoga com essas pessoas e fala, bora puxar uma frente negra, né? Então, estamos lá. Estamos em Contagem, começou agora. Betim também é recente, tem BH, Ibirité, Itaúna. Eu não vou lembrar de tudo, não. Tá aí nesse corre aí que não é fácil fazer. Eu trouxe isso
Porque esses corres da vida, igual a gente está falando aí, tem muita coisa para fazer, não é fácil. A gente tem problema com o transporte, como a gente está colocando aqui, com saúde, com segurança, e a gente, às vezes, não tem essa força motriz de caçar, fazer movimento social. Então, o selo puxa essa luta antirracista e a gente apoia os movimentos também. Tanto que tem a Associação de Diversidade Neves, né, que é LGBTQIAPN+, que também está com a gente no selo para a gente estar junto, para dar conta de prosseguir, que é de carga histórica que o movimento social, né, acabe aí desmantelando, né, gente? Porque é muito difícil. É difícil, muito né? difícil mesmo. Cansa, né? Justo, porque O é um sistema é baita todo corre. contra o movimento social, assim, né? Tudo Rodolfo. é feito pra gente não se organizar mesmo, né? Pra gente não pensar coletivamente, né? Tudo, assim, tô tentando lembrar de não sei se ele é ex-ministro da Inglaterra, um que teve naquele documentário Sickle, SOS Saúde, não sei se é Tony Benn, tô tentando lembrar. Não sei se existe esse documentário, muito bom. Eu vi esse Rafael tava documentário, falando dele aí, né, Ah, é Rafael? mesmo? Do SOS Saúde, você não tava falando? Não? Sickle. Ah, então confundido. Não é ele, não. Ele Nossa, fala que ele se é você quer enfraquecer um pesado, indivíduo, é assim. você atacar ele, de colocar ele em dívidas, que é você vai oferecer para ele várias possibilidades de compra e tudo, mas você não possibilita que ele compre aquilo. Você não dá aí poder de compra, na verdade, né? Você só oferece o que a gente está vendo aí, né, com essa galera aí, Virgínia, enfim. Você fala do que tem para comprar, coloca ele nessa esfera de se endividar, né? E tira dele a saúde, ou então não investe nela, né? E toca também na segurança, para a pessoa se sentir assim, vulnerável mesmo. Então, naturalmente, ele não vai dar conta de pensar em mais coisas do que manter a própria casa ali, proteger os seus, né? É algo que é pensado mesmo, para a gente não ter essa... É muito cruel, né? Lógico, é tudo Eu pensado. assisti esse documentário na faculdade, eu fui às lágrimas, não tem como. Ele é muito interessante, né? É, muita... É que você vê ali por trás como que as coisas acontecem, né? Assim, Que você percebe nesse documentário aí os povos onde tem uma saúde mais estruturada, como que eles têm outras formas de ver o mundo, de se relacionar, né, com outros sistemas, né, de saúde. Então a gente vê que o SUS é ótimo pensando nos outros lá, Sim. que a gente fica assustado. Viva o SUS, a gente sabe que tem muita coisa que tem que fazer. Mas em vista do que a gente percebe, dos ataques que são, né, pensados aí para não fazer com que as pessoas se mobilizem. É sistemático, né? É uma com coisa que- programada, né? O Justo. principal é tirar o tempo de todo mundo, né? Você tira o Isso, tempo, que é a você coisa de cansa mais todo valiosa. mundo. Porque a gente tem... Se a gente tivesse com tempo, a gente estaria fazendo um monte de coisa. Tava lá enchendo o saco na Câmara dos Vereadores, na porta da prefeitura. Conseguir participar dessas reuniões assim, Das que reuniões. tem, né, que é em cima da hora, tem que- ministro, reunião com secretário, não sei o quê, a gente conseguiria cumprir essas agendas, né? Mas não é possível que a gente faça tudo, a gente sabe disso. Entendi. É. E aqui, esse projeto de extensão, ele desencadeou vários outros projetinhos. Vários. Projetos, né? Projetinhos não, projetos. Então, a margem estava dentro dessa... Não, a Margem eu conheci Ele- em 2019, eu trabalhava no Favela, que é uma sim. OSC, vocês devem conhecer Conheço também. demais do Isso. Do João Rafael, e galera da lá. Tati. Da Isso. Tati. Eu estive com eles em 2019 e o A Margem participou do Corre 2019 lá. Ah, sim. Aí eu conheci, gente, eu morando em Neves já tinha um bom tempo, Justinópolis, e eu não conhecia os meninos também, Justinópolis, você vê que Justinópolis também é grande demais, né? Muito grande. Sou do Guadalajara ali, eles da Vila Bispo, aí eu fiquei sabendo, fui lá, conheci, foi massa demais. Aí a gente criou amizade, depois de um tempo Legal. entrei pro coletivo também, né? Que legal. massa. Que é um coletivo cultural muito fora da cidade, né, gente? Gosto muito de lá, assim. Muito O legal. que eu posso fazer Interessante. pra estar junto lá, assim, muito, muito massa. Gosto. Parceirão. De grande força, assim. E interessante que a Margem sempre pensa em outros coletivos também. Quando vai fazer alguma coisa, cita outros. E que é algo que eu tô achando interessante no município também. E chamou a atenção de gente de fora, que vocês conhecem até o Ayano, né? Conheço. O Ayano. Recentemente eu conheci ele, porque ele tá com um processo da ONU, uma coisa assim. Isso, da Unesco, da Unesco, SECOM. isso. Ele fala que ficou muito pressionado com o Neves, que a gente se interliga aqui. Não existe uma conversa aqui que um movimento não cita o outro.
Fala. Que legal isso. Que sempre alguém, né? O Amage fala de semifusa, aí ou fala do Balaio, Associação da Diversidade, Frente Negra. Então a gente sempre se cita, né? Os progressivo. Então, assim, tá acontecendo um movimento muito importante aqui que é visível para quem tá de fora. Às vezes quem tá dentro não percebe, não né? sacou. Eu acho que aqui nós somos, na medida do possível, né? Que cada um tem que fazer seu corre também. É difícil de estar todo mundo junto sempre. Mas eu acho que existe sim um respeito e uma união, assim. Tem. Claro que não é o ideal, né? Assim, aquela coisa que se a gente tivesse todo dia junto por conta ali, seria uma coisa maravilhosa, né? Mas eu acho que em nenhuma cidade do Brasil, eu acho que isso existe Não. ainda. Mas eu acho que existe uma conexão muito boa entre... Tem. Talvez quem tá na cidade ainda não vai perceber agora. Vai perceber os efeitos mais tarde, assim. Mas tem um movimento de união muito importante aqui. Eu sou muito disso. Se não tiver essa união, não tá fazendo diferença. Se a gente consegue juntar mais gente, é interessante que a gente faça assim. Tem movimentos que a gente nem conhece ainda, né? Que tem, também, né? E a gente vai dialogando, né? E eu nem falei também, né? Você falou dentro do projeto surgem outros projetos. O Amarge não faz parte exatamente, mas da união do Frente Negra com o Amarge, sim. Tem Sim. projeto. Olha só. Que juntou Frente Negra Ribeirão das Neves, o Espaço Cultural Amarge, o Coletivo Amarge, e o Aura da Luta, que é um coletivo do Dandara. Não é Neves mais, mas assim, você da Bispa ali até o Dandara são 10 minutos. Cameu, você chegou lá. E eu conheci a Lu Dandara também no Corre 2019, que é a liderança do Aura da Luta. Então, esses 3 coletivos, Aura da Luta, A Margem e Frente Negra Ribeirão das Neves, formam o bloco afro-periférico, aquele Away. A gente jogou esse afro-periférico, o afro, obviamente, né? Porque a gente quer realmente... Tem uma inspiração como o Ileaê, né? É da Bahia. Nós não somos o primeiro bloco da cidade, nós somos o primeiro bloco afro. E o periférico, porque a gente queria recuperar esse carnaval que não é centralizado. O carnaval que está muito lá no centro de BH ali, a gente queria que ele voltasse para as periferias, que é a matriz mesmo de carnaval de rua. São de bairros periféricos. Então a gente pensou vamos estar com periférico aqui para o pessoal entender que é para cá. Que é para cá o movimento, né? Que a gente pretende fazer o carnaval para cá, não é ir para lá. A gente quer trazer pro lado de cá. Inverter essa lógica aí, né? De carnaval na tem condições quebrada. para isso, né? Tem demais, hein? Demais. Nós fizemos o bloco, a gente não fez um cortejo, foi em 9 de março. E foi lindo demais. O povo não sabia tocar direito, não, mas a gente tocou, teve convidado, mas aí e teve um vocal maravilhoso nesse dia também. Então, sim, inclusive, né? Eu só vi vídeos, assim, eu não consegui ir, né? Mas uma pena, mas vai ter outro, porque a gente não gostaria de fazer um bloco, essa coisa só sazonal, só quando tiver o carnaval. Não, a gente quer fazer um projeto social, mesmo com oficinas de percussão, musicalização. Hoje o bloco faz oficina semanal de percussão no Cine Teatro Popular, através da Move Cultura. Sim. A gente vai até o fim de junho com as oficinas, né? Então a gente interrompe a oficina, pelo menos através da Move, vamos ver o que a gente vai arrumar, mas a gente não gostaria de parar, porque a gente quer ter uma continuidade, quer ter um bloco afro mesmo, aquela coisa Olodum. Então tem que ter formação, não tem como... tem que ter um estudo ali, né? Tem um processo contínuo, né? Temos também o Acobem. O Acobem também é um símbolo adinkra que simboliza vigilância daquele que está na condição de vigiar, né? De proteger o outro. É um projeto de plantão psicológico e atendimento psicossocial para pessoas negras vítimas de racismo. A gente tem o grupo de pessoas negras, que é o grupo que a gente iniciou o atendimento na faculdade. Então, assim, são os psicólogos e psicólogas que saíram lá da Faminas também e outros parceiros, que a gente vai fazer esses plantões pensando em Rua de Direitos, né, porventura tiver algum evento da Semifusa, caso convidasse, pode chamar o Acobem também para participar. Legal. Nós fizemos a primeira feira negra da cidade, né? Chamamos o Acobem para poder fazer essa parte de avaliação psicológica, né? E tinham outros também projetos vinculados ao selo, que foi orientação odontológica pelo Ubuntu Odonto. Tivemos orientação jurídica em parceria com a OAB,
e tivemos a orientação nutricional também. Então, quando a gente vai pensar em algum movimento, a gente tem essas, sabe? Já tem essa galera para chamar, que a gente fala que é uma ação solidária, interdisciplinar, vamos dizer assim, né? De vários saberes, né? E o Acobem pretende atender em terreiros, que a gente quer muito, quilombos, que a feira a gente atendeu no quilombo, mas a gente está aí, né, a convite, a gente atende a pro bono mesmo, a gente não consegue fazer a psicoterapia, mas de receber essa pessoa que sofreu racismo, muito pontual pra gente, eu até falo de que, assim, o racismo, ele faz com que a pessoa, quando sofre, não consiga nem reagir na hora, né, gente? É muito cruel você querer que a pessoa reaja. Você deveria ter dito isso. A gente não pode nem falar o que a pessoa tinha que ter feito. Você tá sofrendo uma violência ali, Não, né? a pessoa tomou foi nocauteada, essa que é que ela levanta e consegue devolve o soco amarra, né? Mas não é assim que funciona. Então a gente sabe dos impactos que isso acontece no momento do racismo. Então a gente, por isso que é também psicossocial. O que a gente vai conseguir instruir a pessoa a fazer, né? Pensando numa rede de apoio para ela também. Então, nesses primeiros momentos ali, nem sempre vai ser na urgência, que às vezes a pessoa não vai conseguir nem fazer contato com a gente está também se estruturando, mas de pensar isso mesmo. Sofreu, o que a gente consegue fazer? A gente vai fazer o acolhimento dessa pessoa e, né, fazer os encaminhamentos aí. Tá? Então, é um projeto que a gente, igual eu falei, assim, bolsista, cotista, o que eu vou fazer para devolver isso aqui? Eu pensei, né? Então, assim, mais uma vez inventando mais coisas para fazer, né? Mas, assim, eu não fico quieta, não. Ativista mesmo. Isso mesmo, movimento social, gente, né? na veia, né? Tá na veia aí. Muita coisa legal e importante, né? Que realmente é necessária, né? Todos os projetos que você citou aí são coisas que são extremamente necessárias, né? O que me deixa feliz é a quantidade de gente que concorda também. Porque parece que a gente tá doido, tá solitário, mas não, muita gente acha interessante e eu não vi também resistência em tudo que a gente puxou, né? Tem algo que eu falo, assim, gente, que em 2016, vocês lembram de uma invasão de besouros que teve? Saiu um monte de besouro debaixo da terra. 2016? Não. E tem hora que eu acho que só eu que peguei viagem mesmo? nesse episódio. Eu não Rafael lembro, talvez né? já sabe. Você Rafael lembra deve disso, ter Rafael? lembrado disso, né? Dos besouros? Região metropolitana. Deixa eu aparecer aqui. Eu lembro mais ou menos, porque a gente tava tendo estiagem de chuva. Aí a estiagem muda o ciclo dos bichos tudo, Isso. né? Por causa disso aí. Tanto que as flores da primavera até... a primavera chegou mais cedo, porque tava faltando Teve água. uma modificação, né? mudou Toda, assim, tudo. flora e fauna. Não, eu lembro desse processo, mas não lembro dos faltou Dos besouros. besouros, assim, tem reportagem, tudo, o pessoal repercutiu bastante isso na época. Eu achei interessante que eles saíram em diversos lugares de Minas Gerais, né? O Brasil não conseguiu dizer, mas junto. Saíram ao mesmo tempo, aí não se sabe, aí só o Rafael consegue responder. Vocês ficaram 40 anos lá embaixo da terra, se foi 20, se foi 10, ninguém sabe. E eles não saíram de novo, não que eu saiba. E eles saíram juntos, assim, eu falo que foi uníssono o movimento que eles fizeram. Então, porque eles não saíram assim, a pessoa achou que estava até acontecendo algum sinal de algum aquecimento no solo, mas, como ele falou, era uma modificação mesmo. Eles saíram na hora que tinha que sair. Eles entenderam, de alguma forma, eles se comunicaram, porque saíram juntos em territórios diferentes, né? Então, eu falo que as pessoas de movimento social, principalmente de Neves, eu enxerguei muito isso, assim. Que tem muito acordo, muito entendimento e um pensamento muito parecido, assim. Eu falo assim, agora ninguém para mais, não. Uma necessidade Agora vai. grande, né? Eu falo muito disso dentro do Frente Negra Ribeirão das Neves mesmo. Tantas pessoas que pensam no movimento antirracista que eu achei que a gente não ia encontrar. Então, eu falo que a gente fosse movimento de besouro mesmo, saiu todo mundo. Aí é Bloco Afro, é Frente Negra, é Batalha, tá todo mundo Demais, puxando né? junto. Fala só um pouquinho sobre, você falou que teve uma mudança aí na Frente Negra, né? Entrou a Teve, Andréia, isso como é que mesmo. tá isso? Você tá... Como eu coloquei, eu sou idealizadora do selo. E o selo tem outras frentes negras, né? Eu até falei aqui de algumas, que são 12. E convidei a Andréia, Antônia, né, nossa querida Andréia, né, que é professora e escritora, para estar puxando Frente Negra aí, junto com Atos e com o Gustavo. Então, assim, ela aceitou, Legal, eu fiquei muito feliz, maravilha. a Andréia também. Uma pessoa que tem uma mentalidade muito de acordo, né, com a minha mesmo, de movimento social. E de proposta antirracista. Fizemos no sábado passado, não sei quando o podcast vai sair, mas eu tenho que falar. Foi dia 24 de maio, né? O primeiro sarau antirracista
que foi a partir da oficina que ela deu, né, de escrita antirracista, aqui na Casa Semifusa, e foi muito lindo. Nossa, que legal. Assim, muito Infelizmente, adesão, né, a meninada, foi mesmo juventude. Uma galera que, assim, nova, né? totalmente inteirada no assunto e, assim, com essa... inclusive, ela convidou alguns dos meninos, então, assim, Frente Negra, né, isso aí. Que legal. Nossa, que massa. Muito A massa diferença mesmo. tá Depois a gente linda. tava com batalha aqui, né? Não deu pra comparecer. Isso. Mas tivemos notícias, né? Vimos as Que os meninos vieram de lá pra cá, né? Acabou lá e vieram pra cá também. Eu falei que nós então... vamos conseguir alinhar as agendas ainda, pra Pois gente não é. perder nada um do outro. A gente ainda chega lá. Nossa Pois agenda é. tá grande, né? Ainda bem. Uma coisa que eu queria, assim, até te perguntar, assim, é uma coisa que eu acho que pode servir muito para quem tá começando, assim, né? Que eu acho que quem tá querendo fazer alguma coisa, assim. Às vezes a gente faz algumas formações em escola, por exemplo, eu tenho muito essa sensação, assim, que a gente vai falando, ó, tem isso, a gente faz isso, faz isso. Aí os meninos ficam assim, nossa, eu quero fazer alguma coisa, mas o que eu faço? Tipo assim, existe isso, né? Assim, se um menino que tá ali com 16, 15 anos ali, ou uma menina, fala assim, não, eu quero fazer parte de alguma coisa, por onde eu começo, né? Eu acho que isso é importante também, essa coisa da porta, né? Onde que eu vou e tal. Eu acho que uma primeira porta é saber, assim, o que é o movimento social. O que é um movimento social? Para que você faz isso tudo, assim? Qual que é o sentido dessas coisas? O que você falaria para essa pessoa que está começando agora, assim? Para esses jovens também que... até Então, para poder conseguir se movimentar, a pessoa tem que gerar significado, né? Não adianta você chamar para movimento se não gera esse significado. O ideal, né, seria que nós, que já estamos aí nesse corre, a gente conseguisse, de alguma maneira, elucidar, né, as lutas que existem. Então, é muito importante a gente conseguir comunicar mais, com as quebradas, principalmente. Talvez vai ter que ir dentro de escola para falar mais disso, para entender, para poder dizer quais são os movimentos que existem. Porque são diversos. Eles podem escolher, né? Pode ser de mulheres, LGBT, movimento do hip hop mesmo. Da cultura, das artes. São diversos, assim, e são vários frontes de luta. Não precisa ser só o da política. Pode ser de cultura, você pode também ter um grande fronte de luta na música, né? Tem gente que vai fazer o fronte de luta dela só a parte da psicologia, né? Outras pelo esporte também, que é um grande fronte. Então, assim, eu digo para ver o que se identifica mais, né? Que isso faz diferença até para você permanecer dentro do movimento, né? Você vai conseguir fazer outros links depois que você está nele, mas o que te interessa? Qual que é a luta? Que eu imagino, muita gente tem muitos interesses, eu sei, mas tem algum que vai chamar mais atenção, né? A gente não consegue motivar alguém, que a motivação é interna, né? Muito, muito, muito pessoal. Mas a gente consegue apresentar as possibilidades que tem, né? As diversas formas de ser no mundo também. Então, assim, você não precisa ser só uma pessoa que foi engolida pelo sistema. Você pode também fazer alguma coisa, né? E nem sempre isso vai te trazer o que eu acho que é o maior medo que as pessoas têm, que é deixar claro isso. Isso não vai te tomar todo o seu tempo, né? Dizer que às vezes você vai ter que fazer escolhas de estar no movimento ou não, mas dizer que é possível que você faça, tem os seus momentos de lazer, isso não vai, né, te tirar da sua vida totalmente. Vai acabar com a sua vida, né? Não, você Não tem conseguir que ser entender. sacrifício, Não né? precisa ser assim, né? E é aquela coisa de vamos fazer uma coisa de fato e entender também da onde que você parte, né? Entender quem é você, o seu lugar social. É realmente interessante que você faça alguma coisa pensando na sua comunidade? É sempre trazer isso, assim. Tem um saber africano que diz que todo jovem, ele é um sol, mas ele só vai brilhar num sistema solar. Então é necessário que tenham Que legal. essa ligação com a comunidade. Então, assim, ele não pode ficar solto. Para ele entender o que ele tem que fazer, é uma coisa meio de pegar na mão, mas alguém precisa apresentar. Dificilmente ele vai, deixa eu ler aqui sobre, sei lá, movimentos sociais, ideologias políticas. Né? Vai ter alguns que vão fazer isso. Mas aí alguém tem que apresentar. Até para dar segurança também, né? Porque às vezes quando você tá na luta, né? Não sei se você já sentiu assim, né? Assim, se você estiver sozinho, você cai numa, nossa, por que eu tô fazendo isso da minha vida? Lógico que eu senti.
Podia estar fazendo outras coisas. Pois é, menino. Eu sempre penso muito isso. Vou ser muito sincera aqui. Às vezes a gente pensa assim, gente, aquela sensação assim que a gente está enxugando gelo. Eu ouvi a Nilma Bento falando de que às vezes a gente está enxugando gelo, você está com a sensação que está enxugando gelo muito estratégico. Tem vezes que a gente vai precisar de toalhas molhadas. Então, nem sempre você está, né? Essa sensação é porque assim, está em transição, está em construção, né? Pensar nessa... E também é muito solitário mesmo o movimento, parece que às vezes só você que está no gás. Mas é isso mesmo, de tentar estar sempre nessa dimensão de procurar a coletividade, né? A gente vê muito movimento de um ativismo mais em rede social. Não estou dizendo que não pode, todo mundo é importante, né? Que é o pessoal os influencers, né? Tem um pessoal que é mais do blog mesmo, enfim, mas tem os ativistas, né? Ou tem os militantes também. Então, assim, todos são importantes para comunicar, mas eu acho que menos solitário seria se envolver com a coletividade mesmo. Nesse trabalho comunitário, né? Sempre. De rede, sempre, né? Você falou né, a gente tá vendo aí que a luta, né, é a Silvia, né? Isso é parte de você, não tem como desvencilhar, né? E como é que você enxerga, assim, esse impacto, assim, dessa presença feminina, né, nos movimentos sociais aqui em Ribeirão das Neves, né? A sua atuação, né, que você vem aí liderando, né? Então, em várias áreas aí, então... Como é que você enxerga isso, esse impacto? Como é que tá essa participação feminina? Eu vou citar aqui Angela Davis, né? Eu tô igual a Cotirene, né? Cotirene, tudo que ela fala, ela cita alguém, né? Eu gosto. Mas é mesmo. Que quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura social, a sociedade se movimenta com ela. Então, só de pensar também que não há muito tempo atrás, mulheres negras nem poderiam falar, e eu trago de novo a Anastácia aqui, da Máscula de França, que foi silenciada, que ela tinha uma participação muito importante na comunidade negra, né? Ela tinha algo de cura também, né? Ela tem aqueles saberes mais empíricos de ervas, né? E tinha as rezas, né? E ela não conseguiu fazer isso no tempo que ela estava amordaçada, não podia falar. Então, assim, quando uma mulher negra sai desse lugar e começa a aparecer, que não era pra gente nem estar aqui, né? A gente resistiu muito. A gente pensar que muitas coisas podem se modificar. Então, assim, até para eu estar falando num podcast hoje, convidada, isso é muito avanço pensando na figura da mulher negra na sociedade, principalmente na sociedade brasileira, né? Que na pirâmide social, a mulher negra é a base, aí ela está presente nos dados mais violentos, né? Violência obstétrica, violência doméstica, né? De outros adoecimentos aí, sofrimento psíquico, enfim. Então, da gente conseguir fazer um movimento, assim, eu digo que é muito da coletividade, que sozinha a gente não faz nada mesmo, se não fosse o apoio. Diversas vezes eu falo, Jorge, será que eu vou dar conta de pensar? Aí vem um reforço, que para mim, até o convite aqui hoje foi um baita reforço, assim, continue. Reforço, né? E eu sou muito ligada à ancestralidade, eu não tenho religião. Mas, assim, muito sincera, né? Eu até emocionei aqui agora, porque a voz tá tremenda. De pensar que existe mesmo, assim, a gente tem um movimento de reparação também, né? A gente quer fazer, então, pensando muitos nos que já vieram, né? Os nossos passos vêm de longe e para os que virão. Então, a gente tá aí à disposição. Não é fácil, não. Então, a nossa figura é muito importante. Eu até falei com o Brei que eu não sou muito acostumada a fazer as falas, né? Eu sou de outras coisas, assim, que eu não falo tanto. Mas ter, né, uma presença mulher negra, retinta, né, com um fenótipo negroide mesmo aqui, até, né, eu falo que o diastema, né, o nariz mais grosso, representa para muita gente, né, muitas outras meninas, né, uma juventude que talvez não se via, que nós crescemos assim, né, gente, sem nos ver em lugar, assim, de fala, espaço de fala, de decisão, assim, de representar, né. Então, eu penso muito isso. Quanto que importa? Você até estava comentando que você não é de falar muito em público, né? E fazer essa medida, assim, de até que ponto é sua personalidade ou é a estrutura que te colocou, né?
que deixou, silencia. que silencia, exatamente. Muitas mulheres negras vão dizer da timidez que tem, né? E assim, eu trago de novo esse negócio do ônibus que aconteceu, que eu fiz o auê lá, por causa da minha mãe. É que assim, muitas situações, muitas pessoas iam se calar, porque ela não conseguiu falar. E nem a outra senhora conseguiu falar. Muitas outras pessoas não vão conseguir, né? Porque é um corpo mais vulnerável na situação. Então, de eu conseguir falar, né, esse dia no ônibus, de conseguir estar aqui, é vencendo mesmo esse lugar que a gente ocupou durante muito tempo, de ficar calada. Então, assim, a gente tem até que questionar se a nossa timidez é mesmo um traço, né? Porque tem gente que é tímida mesmo, gente, né? Que, assim, não é que todo mundo tem que sair falando. Tem gente que vai falar menos, tem gente que vai fazer mais, mas a gente tem que tentar identificar quando é que isso é um resquício, né? Produto racista, né? Que a gente aprendeu a ficar calado, passar despercebido. Ou se é de fato algo assim, né, da pessoa. Você falou que tá citando as pessoas, vou citar aqui o Djavan, que é um Ai, por favor. que ele tem uma entrevista que ele fala isso, né? Assim, o negro, ele foi ensinado a ficar encolhido, né? Foi Quieto bem. ali no canto, né? Não ser ouvido, né? Ele fala isso e esse processo dele é artístico, né? De cantar, foi um processo também, né? De ele construção. fala muito que ele é muito tímido. Muito tímido. Então, assim, não foi assim, o cara de Djavan, o que ele é hoje, teve um processo ali, né? Difícil, né? E é uma coisa louca, existe uma confusão, eu acho, né, entre humildade e opressão. Tipo assim, a gente acostumou a ser assim, ser humilde, você tem que ser oprimido, tá sempre aquele com a cabecinha cabeça baixa baixa. ali, respondendo tudo tranquilo, assim. A gente às vezes criou esse conceito de humildade dessa forma, assim, né? E a gente pode ser humilde e falar e estar à frente das coisas, estar liderando os processos e tal, não ter vergonha de se expor e tal, errar e acertar igual todo mundo acerta, né? Porque eu acho que a gente da periferia tem uma confusão interna, assim, né? Super. Porque se eu acho que se eu destacar um pouco, eu tô sendo, tipo assim, egocêntrico, Isso, metido. não, fulano tá se achando. Tá se achando. Porque fulano é parecido. Hoje nem sei se o povo usa esse aí. termo mais. Mas assim, sofre tanta violência e não consegue, às vezes, nem responder a ela. Nem sempre é também, igual a gente colocou, né? Responder verbalmente. Não consegue fazer nada com aquilo. Então, assim, prefere ficar mais escondidinho mesmo, porque isso talvez sofre menos, perdão, né? Então, assim, se eu me manter aqui, né, invisível... Tô tranquilo. Eu passo desapercebida, né? Mas e vai continuar sofrendo violência. Isso não vai te isentar de sofrer. Eu falo, infelizmente, gente, o racismo, machismo, LGBTfobia, acha a pessoa. Mais que a pessoa tenta passar de discreta, não você tá me fazendo lembrar. Sinto muito. Eu tive uma professora de relações étnico-raciais que ela... É uma frase que depois que ela falou, eu tenho essa frase comigo até hoje, né? Assim, que é assim, ó, se você não se posiciona perante o sistema se posiciona perante você. Sempre, né? E então é isso. Você acontece. tentar ficar omisso, tentar... né, não se posicionar é uma furada, né? Você vai estar sendo violentado sempre, né? Mais uma... Lembrei, né? Que você me fez lembrar, Brei. Que é o sofrimento ético-político, que é da Savaia, né? Ela diz disso, assim, que o sofrimento faz com que a pessoa normalize e ache que tem nada para fazer, não. Tipo assim, é assim mesmo. Tem nada que eu possa fazer. E isso vai reforçando a pessoa que não tem o que fazer. E a gente já comentou aqui, né? Que o próprio sistema cansa a gente, nossos corpos, nossa mente. Então você vai levando sua vida, sofrendo violência, sofrendo negligência, violação de direito, e leva, né? E achando que tá tudo normal e não tá, né, gente? Não tá. Não pode naturalizar, né? Assim, para finalizar nosso processo aqui, já demos mais de 1 hora e tal. Que lindeza. Falei que o papo é fluir, tá vendo? Legal, gente. Feliz. Assim, se fosse pra você materializar seus sonhos, assim, pra Neves, assim, o que você acha? O que é o caminho agora, enquanto movimento, assim? O que você acha? Quais conquistas você tá buscando, assim, né? Pra Neves. Pra Neves, assim, né? Gente, eu tenho... Não sei se parece, não é delírio, não. Para mim é muito possível que a gente vire uma grande cidade cultural mesmo, o pessoal fazer um movimento inverso. Em vez da gente ir para BH, o povo vai vir para cá. Legal. Que legal. Das coisas que a gente vai conseguir fazer aqui, né? Valorizando a identidade afro e outras, né? Que a gente tem outras também. Outros grupos, né? Na cidade. Mas eu vejo gente muito com essa potência
cultural mesmo, né? De chamar a atenção e trazer discussão sempre, né? Que é bom tá ali, igual eu falei, é um fronte de luta, cultura, e a gente traz também essa discussão. Mas eu vejo a cidade, assim, com esse crescimento... Doido. Que legal. Legal. grande. Que Não, assim mas seja. eu tenho esse olhar, gente. Né? É muito Nem que- pulsante, né? A cultura aqui é muito pulsante, muito. muitos atores, E né? eu não vejo atrizes. outro caminho da gente fazer isso, esse fortalecimento da cultura, sem ser unidos. Demais, né? Não tem que ser algo de um grupo específico. É todo mundo. E a gente puxa, né? Vai dar certo Massa, aí. legal, Vamos embora. demais. Fala no nosso aí, que são dos ativistas aí, Então, só chamar, a gente vamos embora. então bora. Demorou. Legal. Ah, tem só mais uma última, uma clássica, Ah, uma última vamos fazer. pergunta que eu faço para todo convidada aqui, que é o que você, para você é de melhor e de pior no ônibus? Nossa. Difícil, né? De pior. Não, de pior é mais de uma coisa. Tem que falar uma coisa só, né? Não, pode falar quando você quiser. Gente, é muito grave o tempo que a gente passa Nossa. esperando o ônibus e dentro dele. Isso aí me incomoda, né? Demais, né? E de melhor, gente, é possível que você conheça pessoas ali, cria relações, né? Uhum. Dentro, relações interpessoais. Então, assim, você vê de tudo ali dentro. Eu acho que essa parte é interessante. Uhum. Agora, o tempo que a gente perde dentro de coletivo, Tempo ou esperando de vida, né, coletivo... que vai embora, né? Tem lá vem mais uma situação que tem isso eu aprendi no IF também, né, na administração lá, que chama custo de oportunidade. O tempo que você está aqui, a escolha que você fez estar aqui, você deixou de fazer em várias outras. Você não está. Se eu estou aqui agora, eu não estou na minha casa, eu não estou, sei lá, não estou no cinema, não estou, enfim. Então, assim, o seu tempo é válido, você tem que fazer escolha, você não é onipresente, né? Então, essa quantidade de tempo que a gente perde, então, assim, te custa muito mesmo, né? E reforça aqui a positividade. Mas não sei nem se as pessoas estão conversando no ônibus, não, gente. Que eu acho que essa possibilidade de interação comportamento é legal. Tá diferente, né? É legal. Que você vai saber de coisa ali, às vezes tá tanto tempo ali, dá pra você conversar coisa pra caramba. Essa é a parte boa. Mas eu não sei se tá acontecendo. Não, legal, Mas obrigado. acontece, né? Eu acho que sim. Tá joia. Muito obrigado Ai, nós. pela Legal presença. demais. Imagina, Muito bom. gente, bom eu agradeço. Tamo Papo junto. delicioso, Nossa. De muito aprendizado, né? muito assim. aprendizado aqui. Ó, obrigado nóis. mesmo. E não percam, galera. Daqui a pouco vai estar aí no ar esse episódio com a Obrigada, Silvia. Quem tá ouvindo é porque já foi no ar, né? É, verdade. Aí siga a Silvia, siga os boa. movimentos sociais aí que ela Isso. faz parte, né? Frente Neves. Frente da Igreja Ribeirão das Neves, É. Selacoma. Isso junto. aí. A Obrigado Margem, aí, tudo. Rafael Isso, a Ramos. Margem. Obrigado, nosso operador aí, biólogo, operador de podcast. Obrigada. Valeu. Tamo junto. Muito obrigado. Até a próxima.